Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Diálogo Católico. Aqui nós temos uma conversa tranquila e leve sobre como aprendermos juntos a viver em comunidade. E o tema de hoje é santidade. A santidade é para todos, como proceder nessa missão. Tem pessoas que acham que não tem como ser santos nesta terra, mas o que a Igreja Católica tem como verdade é que Deus quer que começamos a nossa santidade aqui, para sermos plenamente santos lá com Ele, no paraíso, na vida eterna, no céu. Então vamos debater, deixar algumas coisas que eu pesquisei claras aqui, para que você possa iniciar a sua santidade aqui na terra, que é a vontade de Deus. Dá o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, nos ajude a transmitir essas mensagens aqui do canal. Se você não assistiu os outros vídeos ainda, fica à vontade. E tem o meu testemunho aí, inclusive, no canal também, que é o primeiro vídeo. E aí, você pode estar acompanhando a sequência completa que desde que eu iniciei o canal. E é isso, pessoal. Fica até o final do vídeo, vamos conversar um pouco sobre santidade. É claro que seremos plenamente santos no céu, né? Mas se você falar para algum protestante, por exemplo, que dá para iniciar a santidade aqui na Terra, ele não vai concordar com você, vai ficar escandalizado, inclusive. Mas nós católicos sabemos que Deus quer que nós iniciemos a nossa santidade aqui e agora. E como a santidade começa? Essa é uma grande dúvida. Eu, inclusive, tinha, até me interessar pelo tema e, e buscar conhecimento, né? Porque tudo inicia através do desejo. Você quer ser santo? Você acredita que você pode ser santo? Iniciar sua santidade aqui na Terra? Então você tem que mergulhar nisso, buscar conhecimento, estudar, orar, falar com Deus, pedir a graça de atingir este santo objetivo. Então, a santidade começa quando você se confessa e reacende a luz que estava apagada dentro de você, que é o Espírito Santo. E então você decide pedir as graças de não mais pecar. Esse é o primeiro passo. E aí você toma a sua cruz. Ser forte e corajoso demanda muito disso, de você tomar a decisão de realmente ser santo, de iniciar a sua santidade. E você tem que tomar a sua cruz, porque você realmente vai ter que passar por um processo, vai ter que sofrer com Cristo, e é através desse sofrimento que você adquire a graça de se libertar de certos pecados, né? Então, passando por cima desses obstáculos, dessa peregrinação aí, você vai cada vez mais aumentar o seu amor por Deus, e quanto mais você ama a Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, menos você tem coragem de ofendê-lo através do pecado mortal. Então, mas você que está iniciando nessa caminhada, descobriu que é possível iniciar a santidade na Terra recentemente, ou através desse vídeo, ou há alguns meses atrás. É normal que você ainda não se veja merecedor, capaz de alcançar essa santidade. Então, você tem que mergulhar, né? Mergulhar em você e enfrentar os seus sentimentos. Que sentimentos são esses? Sentimentos pecaminosos. A gula, raiva, paixões, desejos sexuais. São sentimentos que vão te confundir, vão te mostrar que você não é capaz, vão tentar dizer que você é pior ou melhor do que outras pessoas, porque envolve também orgulho. O orgulho, ele tenta te enganar de todas as formas, sendo te diminuindo, sendo te elevando demais. Ego todos nós temos, mas você tem que saber equilibrar o ego. Pouco ego, pouco amor próprio. Ego equilibrado, necessário para você se valorizar e não se rebaixar para ninguém. Ego alto demais, orgulho, paixão, você só pensar em você, só falar de você e não ser generoso. Então, você tem que buscar esse equilíbrio aí em todas as coisas, não é mesmo? Então, assim, passando por cima desses sentimentos, você vai
mergulhar nesse castelo, né, que é o castelo de Deus, que é habitado dentro de você. A gente tem que buscar Deus dentro de nós mesmos. Claro que a gente tem que ir à igreja para termos experiências na casa de Deus, onde Deus se manifesta. Não adianta você querer orar e buscar Deus em casa. Deus se faz presente em certos ambientes e você tem que estar nesses ambientes. Então, mas saiba que Deus está dentro de você e você busca Ele interiormente, mergulhando dentro de você mesmo, entendeu? Então, ter uma vida de oração, buscando Deus dentro de você, através de pregações também você vai chegar mais perto dessa santidade. Experiências com Deus, né? Vida de oração verdadeira, uma oração que te leva para dentro de si, como eu citei. E existem os níveis, né? As moradas. Primeira morada é você fazer o básico, ir na missa, respeitar os mandamentos e fazer o básico realmente. Nada mais vai te levar para o céu, mas não vai te tornar santo. Tem pessoas que não têm essa pretensão, apesar de ser a vontade de Deus, né? Então eu creio que se Deus tem essa vontade para nós, todos teríamos que buscar essa santidade, né? Passando pela primeira morada, que é fazer o básico, se confessar, seguir os mandamentos, ir à missa, se confessar pelo menos uma vez por ano, ir à missa todo domingo, no caso. Mas aí, Deus é especialista em fazer mais do que é pedido. Deus não sabe fazer só o necessário. Deus sempre faz além do necessário. É o verdadeiro over delivery. É o nosso Senhor. Não sabe fazer nada além do que é pedido. Não sabe fazer nada no básico, né? Então deveríamos ser como Cristo, como Deus. Tentar sempre fazer mais do que é pedido. Ir à missa mais de uma vez, se confessar mais de uma vez, ir à missa mais de uma vez por semana, se confessar mais de uma vez por ano, e aí atingiremos a segunda morada, que é amar generosamente a Deus e os seus e o próximo, né? Ajudar os necessitados e assim sucessivamente. Você amar generosamente em tudo que você faz, fazer além do que somos obrigados, né? Que é o que eu vinha falando. Rezar além do que a maioria das pessoas reza, fazer o seu melhor no seu trabalho, isso também é santidade. Você às vezes acha, as pessoas no meu trabalho fazem só o que é pedido, por que eu vou ter que fazer além do que me é pedido? Você está achado de trouxa. Mas isso é o que o mundo quer que você pense. Você tem que aproveitar as oportunidades que a vida te dá de louvar, de glorificar, de adorar a Deus. Então, fazer o seu melhor, fazer além do que te é cabido ali, do que te é pedido ali no seu trabalho, em tudo que você faça na igreja. Sempre fazer além do que te pediram, isso também é santidade. Então, você tem que ir mergulhando cada vez mais, procurando se atualizar do que você pode melhorar, onde você pode fazer mais, ser realmente generoso, amar com generosidade, fazer pelo próximo antes de fazer para si mesmo. Então, é difícil hoje em dia as pessoas terem essa humildade, né? Só através da humildade a gente consegue ser generoso, pensar nas pessoas antes de pensarmos primeiro na gente, né? Então, você vai caminhando, Deus vai te guiando e o seu amor por Deus cada vez mais vai crescer, fazendo essas coisas. Avançando, né? Primeira morada, segunda morada e assim sucessivamente. Interceder pelos irmãos, orar por aqueles que não gostam de você, que te perseguem. É difícil, mas a gente tem que fazer todos os dias. Orar por aqueles que nos perseguem, que não gostam de nós, que nos fazem mal. Então, essas são as camadas da santidade que a gente tem que ir avançando. Então, resumindo, você precisa querer estar unido a Deus cada vez mais, entendeu? O resumo do vídeo. Querer, desejar estar unido a Deus cada vez mais próximo dele, cada vez amá-lo mais. E assim você vai se santificando, se libertando do pecado. Você percebe que você lutou tanto, passou por tanta dificuldade para se livrar daqueles pecados mortais, que você não consegue fazer mais. E aí sim você alcançou a liberdade, quando você não é mais escravo,
do pecado, escravo do mundo, e você consegue buscar Deus dentro de si mesmo, mergulhar em Deus cada vez mais. Não estou querendo dizer aqui que sou santo, estou querendo dizer que estou em busca da santidade e você também pode estar em busca dessa santidade. Não se deixe enganar por pessoas que dizem que não é possível iniciar a santidade aqui na Terra. Então, faça a sua parte, busque a Deus verdadeiramente, mergulhe em si mesmo, que Deus está dentro de você, confesse seus pecados e inicie o seu processo de santidade, porque sim, a santidade é para todos e Deus quer que você seja santo. Obrigado por ficar até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Paz e bem.